E aí, galerinha, tudo beleza? Ó, nós vamos fazer o seguinte agora, não é? Terminamos aí, né, nexo de causalidade, e agora vamos fazer aquelas questões, né? Aquelas questões para fixar o que nós aprendemos, beleza? Então, deixa eu só apagar aqui, para a gente, não é, começar a trabalhar essas questões. Então, primeira questão, bora lá, meu diretor, primeira questão do nexo de causalidade. Né? Então, ele quer, não é, para a gente indicar qual é o que é o correto e a errada. Então, vamos lá. Primeiro item aí, vamos analisar o primeiro item. O agente fere a vítima diabética. Olha aí, o agente fere a vítima diabética, que levado ao hospital vem a falecer em decorrência de diabetes agravada pelo ferimento. Eu acho que é o meu celular aqui que tá. Rapaz, será que é meu celular? Ó, deixar esse celular assim é complicado. Foi mal aí, pessoal. Né? Quase meu diretor dá um tiro em mim aqui. Seria um nexo de causalidade. Né? Então, o agente fere a vítima diabética que, levado ao hospital, vem a falecer em decorrência de diabetes agravada pelo ferimento. Então, a gente já vê aí que isso é o quê? O quê? É uma causa relativamente independente pré-existente, tá certo? Então, primeiro, causa relativamente independente pré-existente. Bora lá. Segundo, o agente fere a vítima no morro coberto de gelo. Então o cara tá lá, feriu a vítima no morro coberto de gelo, a qual, impossibilitado de locomover-se pela hemorragia, vem a falecer em decorrência do congelamento. Bora lá. 3, o agente fere a vítima com um disparo de arma de fogo e esta, levada ao hospital, vem a falecer em decorrência de veneno que havia ingerido antes da lesão. Então, no 3, a gente tem o quê? Uma causa absolutamente independente pré-existente, tá certo? Nos dois primeiros, duas causas relativamente independentes. No terceiro caso, a gente já tem uma causa absolutamente independente. Quarto, o agente fere a vítima com um disparo de arma de fogo. A vítima, levada ao hospital, vem a falecer em decorrência de incêndio. Quarto caso, causa relativamente independente superveniente que por si só causou o resultado. Então, vamos analisar os 4 casos. Vamos lá. Primeiro caso. O agente atira e esse cara é diabético e morre. E morreu. Então, vou tirar a atitude do primeiro, do atirador. Se eu tirar o atirador da linha de desdobramento, esse cara tinha morrido? Não. Se esse cara não tinha morrido, ele vai responder o quê? Por homicídio consumado. Causa relativamente independente, pré-existente. Segundo caso, o agente fere a vítima no morro coberto de gelo, a qual, impossibilitada de locomover-se pela hemorragia causada, vem a falecer em decorrência do congelamento. Então o cara foi lá, ó, e deu uma porrada no cara, não é? E o cara ficou numa montanha de gelo. Morreu congelado. Bora lá. Se eu tirar a conduta desse cara, esse cara teria morrido? Não teria morrido. Se não teria morrido, é uma causa relativamente independente. Então ele vai responder por homicídio consumado. Terceiro caso. Um agente fere a vítima com disparo de arma de fogo
e levado ao hospital, vem a falecer em decorrência de veneno que foi, anteriormente ingerido. Bora lá. Então, esse cara atirou nele, mas anteriormente ele tomou o quê? Veneno. Vamos lá. Se eu tiro o tiro desse cara, esse cara teria morrido? Teria, vítima de veneno. Então tem o quê? Uma causa absolutamente independente. Mas esse cara vai ter que responder pelos seus atos anteriores, porque ele praticou uma conduta. Então ele vai responder por quê? Por tentativa. Beleza? Quarto e último caso. O agente fere a vítima com disparo de arma de fogo. Então, o cara foi lá e atirou no indivíduo. Foi lá, pum, e atirou nele. A vítima foi levada ao hospital. Vem a falecer, morreu. Mas foi vítima do tiro? Não. Foi vítima de incêndio. Então eu tenho uma causa relativamente independente, superveniente, e o incêndio, por si só, causou o resultado morte. Veja, se eu tiro isso aqui, se eu tiro a atitude do cara, esse cara ia morrer? Ia, porque ele foi vítima de incêndio. Mas esse cara vai responder o quê? Por tentativa. Ele vai responder por tentativa. Então, meus amigos, eu tenho 2 consumados e 2 tentativas. O que a questão fala? Tendo em conta a relação de causalidade física, o agente responderá por homicídio consumado na situação indicada, 1 e 2. Letra B de bola. 1 e 2, letra B de bola. Beleza? Segunda questão. O Código Penal, tratado da relação de causalidade do crime, considera-se causa. Aí a gente tem que, lembrar do quê? Do artigo 13, né? Caput do artigo 13, que diz lá, fala de emoção ou paixão? Não. Fala de delação? Jamais. Ele fala o quê? Não há crime, não é? Se a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Vamos lá, vamos sair aqui para você ver o artigo 13. O artigo 13 aqui. O resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E essa causa é o quê? É a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, nós temos aí a resposta, letra C, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. De excludente de licitude, não é porque não estamos falando em legítima defesa, estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, e muito menos estamos diante de uma discriminante putativa. Próxima questão. A é esfaqueado por B. A é esfaqueado por B, sofrendo lesões corporais leves. A é esfaqueado por B, sofrendo lesões corporais leves. Socorrida e medicada, A é orientada quanto aos cuidados a tomar, mas não obedece à prescrição médica. E em virtude dessa falta de cuidado, o ferimento infecciona, gangrena e ela morre. Isso é miserável, né? Isso é miserável. Mas veja só, assinala a alternativa correta. Vamos ver a relação aqui. Letra A. B responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa superveniente, absolutamente independente. Não é a causa absolutamente independente, não. Tá certo? Por quê?
Porque aqui não há causa absolutamente independente. Veja. Se eu tirar o tiro, ela teria sofrido a infecção? Ela teria morrido? Não. Se eu tirar o tiro e ela não morreu, então não pode ser uma causa absolutamente independente. A causa tem que ser relativamente independente. Beleza? B. B responde pelo ato de lesão praticado, visto se tratar de causa concomitante relativamente independente. Não é causa concomitante. Não é causa concomitante. Por quê? Porque a causa concomitante é simultânea, né? A infecção veio depois. Então não pode ser causa simultânea, não pode ser concorrente. C. B responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa concomitante absolutamente independente. Não é causa concomitante, não é causa absolutamente independente, não é? Por que não é causa relativamente independente? Já disse para vocês. Porque se eu tiro o tiro, ela não pegaria infecção. Ela não pegando infecção, não morre. Então, é causa relativamente independente. Vamos lá. D. Responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa pré-existente relativamente dependente. Não. Se ela fosse diabética, hemofólica, tivesse hemofilia, aí sim, mas não é o caso. Letra E. B responde pelo ato de lesão anteriormente praticado, visto se tratar de causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Então veja só, o resultado morte, pessoal, não foi o tiro. O resultado morte foi ela não ter tomado a miséria, não ter tomado o remédio. Não tomando o remédio, ela teve a infecção. Então, a infecção por si só produziu o resultado. Mas aí, ele vai pagar. Por que ele vai pagar? Porque ele contribuiu, a sua conduta contribuiu para o resultado morte. Então, ele vai pagar, não é? Por lesão corporal ou tentativa de homicídio. Beleza? Então, meus amigos, terminamos aí essa parte aí de questões, né? Então, trabalhamos hoje nexo de causalidade que despenca em provas de concursos, tá certo? Então, mais uma vez, você tem que saber qual é a teoria aplicada, teoria da equivalência dos antecedentes ou condício sine qua non. Depois você tem que saber as famosas concausas. São elas absolutamente independentes e relativamente independentes. Absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes, supervenientes. Quando é que eu sei que a causa é absolutamente independente? Quando alguém pratica um ato e, ao retirar a conduta desse agente, mesmo assim vai haver um resultado. Causas relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Vamos deixar superveniente para depois. Como é que eu sei que a causa é relativamente independente, pré-existente ou concomitante? O resultado ocorreu? Ocorreu. Se eu tirar a conduta anterior, esse resultado ocorreria? Não. Então, se o resultado não ocorreria, a causa é relativamente independente. Aí pode ser pré-existente ou concomitante. Relativamente independente, superveniente. Eu tenho que observar, não é? Aqueles conectivos, por si só e não por si só. Por si só produziu o resultado, não por si só produziu o resultado. Quando eu tenho um não por si só, quando eu atiro em alguém, não é? E esse alguém foi para o hospital, foi vítima de uma infecção, foi vítima de um erro médico. Vejam, o erro médico, a infecção, não por si só produziu o resultado. Por quê? Porque dependeu de outro. Então, na verdade, eu tenho duas ações.
uma anterior e uma superveniente. No caso da superveniente, por si só produzir o resultado, eu tenho uma quebra. Eu tenho uma atitude anterior que, obviamente, contribuiu, mas não produziu o resultado. Essa produção do resultado, ó, foi um novo desdobramento. Então, ó, eu atirei em alguém, esse alguém foi para o hospital. Só que o hospital pegou fogo. Ele não morreu vítima do meu tiro, morreu vítima do incêndio. Então, houve uma quebra do desdobramento. Então, eu tenho duas punibilidades, né? Então, obviamente, eu não vou punir um caso fortuito que foi o incêndio, né? Eu vou punir a conduta anterior de quem atirou. Então, ele vai responder por ou lesão corporal ou tentativa de homicídio. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, meus amigos, mais um bloco terminado, né, de direito penal. Próximo bloco a gente vai ver crime culposo, tá certo? Próximo bloco nós vamos trabalhar crimes culposos, muito bom também. E é isso aí. Então, até mais e bons estudos. E lembre-se, meus amigos, 3 coisas são importantes para você atingir o seu objetivo: fé, força e foco. Valeu!